bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 5 de Revenger. Eu sou o Thunder e o Urubuchi fazendo um anime é bom, cara, uma história boa. Que milagre, né? Eu sou o Rafa e esse é o Urubuchi mais Urubuchi que o Urubuchi nos entregou na história do Urubuchi. Aqui é o Maurício e eu só diria para deixar as classificações do raio urubutizador até acabar os acréscimos do anime. Porque se tratando do Urubuchi, os roteiros nível Urubuchi, até os 45 do segundo tempo, muita coisa pode rolar embaixo dessa ponte. Escalou. Eu tô ainda esperando dos mais famosos dele, que é um número exacerbado. Eu quero 15 trilhões de repente na minha tela. Olha, ele tá falando da guerra do ópio. A gente tá falando de um tráfico de drogas aí muito bem feito. Quer dizer, muito bem feito não. Um tráfico de drogas que... Foi bem feito, né? Foi bem feito porque de fato bem feito, não no ponto. Hã? Foi de fato bem feito, não no lado. Exatamente. De fato bem feito. Fudeu um monte de país no leste asiático. Porque se ele fosse mal feito, não tinha tido o estrago que teve. Então, foi bem feito. Ai, ai. Cara, e isso eu acho interessante, cara. Até pegando esse contexto histórico, porque o Urubuchi, ele é meio maluco, mas ele é um maluco muito inteligente, cara. Porque quando ele começa a história, ele já te situa numa situação japonesa, onde se você passar despercebido, você não entende que tem um monte de detalhes aqui, que você fala, mas peraí, por que tem um japonês com que também não parece muito japonês, né? Pelo cabelo branco e parecendo um personagem de anime. Tá bom, um japonês de anime, melhor assim dizendo. Com uma tatuagem da Santa Maria nas... Santa Maria? Da Virgem Maria nas costas. Virgem Maria. Mas Santa isso Maria. faz sentido. Isso faz sentido. Okay. Por causa da questão da catequização do Japão, né? Exatamente. Português aí fazendo serviço. Inclusive o próprio estilo de tatuagem também faz sentido, que é aqueles estilos de tatuagem tradicional japonesa. Olha só. Então, o Urubuchi fez dever de casa. O Urubuchi fez muito dever de casa aqui na parte histórica. As cartinhas do cara dos baralhos, Karuta, se eu não me engano, a própria organização deles é uma pré-Yakuza praticamente. Cara, aí a gente tem duas uma. Ou a gente tá vendo a pré-Yakuza nascendo, ou a gente tá vendo o nascimento da Nintendo. As duas são possíveis. O quê? Pra quem não sabe, a Nintendo veio de uma empresa que vendia essas cartas que por muito tempo rodaram em mercados paralelos e clandestinos no Japão. Sim. Ok, essa informação. Eu sabia que eles mexiam com jogos. Não é de azar, mas. Cartas, É de azar, sim. É de azar? Ok, ó, tá bom. Eu não tinha pego essas levando em entrelinhas. conta que a tradução muito grossa de Nintendo é leve sorte aos céus, tem um contexto religioso, eu não duvido que isso aqui chegue na Nintendo do nada. Caralho, então de repente Revenger é o nascimento da Nintendo, cara. Não imagina. Ou da Yakuza. Os dois servem. Talvez os dois, hein? Ok, e até uma coisa que eu já ia puxar, Maurício, você não pesquisou, você não fez aí suas referências bibliográficas que geralmente você gosta de fazer, mas você pegou desculpa. Não, pelo amor de Deus, não esquenta com isso não. Mas você pegou muita coisa de olho, né, cara? De olho, sim. Questão do ópio. Pra quem não sabe o que é o... Vamos lá. Todo mundo aqui sabe o que é ópio, gente? Gente, tio Maurício, que nos explique. Cara, sabe o que é o pior de tudo? A primeira vez que eu ouvi sobre ópio, e era uma conversa muito séria, foi de novo em Samurai X. Eu odeio o Atsuki. Eu odeio esse cara, porque ele também sabe escrever bem. Maldito. Vai tomar no cu. Não é escrito, infelizmente. Pois é. Bem, alguém tem que acessar alguma coisa na vida. Pois é. O ópio é uma droga extraída da seiva da papoula, da seiva da flor da papoula, que é extremamente viciante. É a matéria-prima da morfina. Então, tanto é que os remédios à base de morfina são chamados de opioides. E ali na metade do século XIX, 1800, um certo Império Britânico estava querendo expandir seus mercados para a Ásia. Só que as potências da Ásia, principalmente a China, olharam para o Império Britânico e falaram: por que a gente vai... A grossíssimo modo, por que a gente vai comprar sua Austrália? Não. O Império Britânico falou: então, a gente tem drogas. Toma. Vocês não querem?
Então a gente vai enfiar a droga goela abaixo de vocês. Toma 2 guerras do ópio. Meu Deus. Pensa num traficante de droga eficiente. Incrível. Mas falando um pouco sério, a questão do ópio nessa época na Ásia foi uma coisa muito séria. Assim, e assim como o anime trata, você tem muitas questões envolvidas, não só do Império Britânico, né? A bandeira daquele castelo no porto ali dos navios, obviamente remetendo a bandeira britânica, só que azul, e a bandeira dos Estados Unidos. Eu vi aquilo, que inclusive é outro contexto muito importante para a história japonesa, porque por mais que o Império Britânico se meteu lá mais pro continente, China, Coreia, Índia, se eu não me engano, quem foi se meter para descer o cacete colonial no Japão foi os Estados Unidos, né? O Japão conseguiu se manter uma potência fechada ao mundo exterior até a meiuca do século XIX, até a meiuca de 1800, e só se abriu às nações estrangeiras porque um cara da Marinha dos Estados Unidos chegou num porto japonês e ameaçou: ou vocês abrem o comércio com a gente, ou a gente vai destruir tudo. Aí eles abriram o comércio e o shogunato caiu, tal, veio a Era Meiji, Império Japonês, e o resto é história. A Ásia vai sofrer bastante por causa das consequências disso também. Já não basta o imperialismo europeu, vai ter o imperialismo asiático ali no meio. E aqui a gente está nesse meio desse período histórico, onde essas coisas estão começando a se desenrolar. Você tem o tráfico de ópio vindo da Europa, né, nessa questão dos impérios coloniais, a busca de mercados para vender seus poderes. Você tem as elites locais percebendo esse mercado como extremamente lucrativo e se aproveitando disso para explorar e ganhar mais ainda dinheiro em cima disso, já que diferente do modelo de colonização aqui nas Américas, o modelo de colonização na Ásia não foi bem diferente do que a gente teve aqui. Não foram os europeus indo lá estabelecendo toda a burocracia local e construindo suas cidades e seus impérios lá. O modelo de colonização asiática se deu muito à conivência e com a ajuda das elites locais já pré-estabelecidas. Então você tem essas elites, como mostradas aí, se aproveitando dessa ideia desse mercado fácil de venda de drogas para ganhar dinheiro, ao mesmo tempo que não só as drogas, mas outros produtos de origem europeia ou de inspiração europeia se espalham, legal ou ilegalmente, pela região. Uma outra referência muito interessante aí que é bastante abordada é as cartas de baralho. Se eu não me engano, aquele é um baralho Karuta. Aquilo ali é uma reinvenção japonesa dos baralhos que vieram com os portugueses, né? Os baralhos que a gente conhece hoje, que vieram com os portugueses. Isso aí começou a se espalhar pelo Japão. Se eu não me engano, a história disso é que isso começou a se espalhar pelo Japão como jogo de azar, né? O pessoal jogava como jogo de azar. E daí aquela velha mania do Japão de, putz, tá dando problema. Vamos proibir, vamos fazer uma lei que proíba isso de forma eficiente ou vamos proibir uma coisa ultra específica? Vamos proibir uma coisa ultra específica. Daí modifica um pouquinho a carta de baralho pra sair fora da lei, espalha de novo como jogo de azar, daí tenta proibir de novo. Daí modifica mais um pouquinho e proíbe de novo. E assim o baralho vai evoluindo, 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 até chegar naquilo que é hoje e até vir a piada depois do que vai ser a Nintendo, porque essas cartas vão se evoluir, vão se diversificar em todo um mercado aí que vai à margem da sociedade japonesa. E outra coisa interessante aí que também ele vai mostrando é essa questão daqueles que estão margeando a sociedade japonesa. Nós temos um samurai desertado, né? Interessante como no primeiro episódio ele faz o contraste do que é o ideário samurai na cultura pop e o que de fato é o samurai, né? O mercenário, o soldado mercenário do senhor daquela região, do shogun daquela região, que tá ali, não tem nada de glamour em cima disso, e outras minorias ali que se reúnem à margem na sua busca por vingança, né? Inclusive ali a minoria cristã, que é o cara de cabelo branco com a tatuagem da Virgem Maria nas costas. Tatuagem essa que se remolda aos moldes tradicionais de tatuagem japonês.
Sabe aquelas tatuagens de dragão, de carpa, da Yakuza, que cobre as costas inteiras e tudo mais, aquelas tatuagens tradicionais japonesas feitas de bambu, que é outra coisa que com a exposição do Japão ao Ocidente e posterior tentativa do Japão de se parecer um país civilizado, de se ocidentalizar para tentar se igualar às potências ocidentais, isso foi igualado, marginalizado, jogado para escanteio, e daí você tem essas pessoas que viviam à margem da sociedade que depois vão se juntar, vão fazer as organizações do crime organizado japonês e toda aquela... Ou os grandes conglomerados industriais, né? Às vezes as coisas se misturam. Mas, falando um pouco mais sério, você vê que o Urobuchi fez o dever de casa. O cara conhece a história do próprio país, com certeza muito mais que a gente. Com certeza tem muito mais referência aí do que deu pra pegar só superficialmente. Mas você tem essa ambientação japonesa ali dos anos da meiuca dos anos 1800. E ele contando isso. A história não é sobre a questão histórica, sobre o drama, sobre o conflito histórico desse Japão na beira da colonização ocidental, mas sobre a vingança desses caras que estão à margem da sociedade, numa história que é muito mais micro, mas se aproveita muito bem desse contexto histórico. Pelo menos a priori, né? Como vocês já falaram, o Urobuchi, enquanto não acabar os acréscimos, a gente não bate o martelo. Enquanto não rolar boato que ele saiu do projeto e o outro teve que se virar, a gente não se preocupa com isso. Se ele continuar, eu vejo claramente isso evoluindo para uma questão um pouco mais ampla dentro daquela sociedade ou dentro de problemas mais complexos, porque ele se mete com isso, sabe? Você vê, de fato, tendo figurões que eles acabam ou prestando serviço ou tendo o serviço prestado, se eu posso dizer dessa forma. Então você tem, beleza, o cara que eles mataram lá, ele tava enfiado com a máfia, ele tava dentro dessa guerra do ópio. O outro era um circo itinerante que sequestrava criança. O outro é um... Qual que era o outro lá, o da polícia? Que ele implantava pistas falsas nas lojas pra prender os caras e dominar as ruas. Isso. Ele tava criando meio que um cartel ali dentro naquele núcleo comercial. Então, querendo ou não, eles estão associados de uma forma geral aos problemas macros desse mundo. E isso que é muito interessante. O Revenger ganha muito ponto por conta disso. Ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe escrever e chegar nesse nível de referência e até mesmo de detalhes para montar esse mundo. Vai começando a ser um pouco mais chato. O meu maior problema, de fato, com o Revenger é que o pacing dele não funciona. O pacing dele é complicado, cara, porque ao mesmo tempo que ele te conta uma história detalhada, com muitos passinhos, e te explica minuciosamente tudo o que ele quer em âmbito de personagem, ele também faz você querer prestar... Ele exige que você preste muita atenção em subtextos ou detalhes que ele tá te mostrando e te contando ali, e você tem que entender o que o personagem tá fazendo, no momento que ele tá fazendo, no diálogo que ele tá tendo. É uma história que, assim, às vezes você perde, você pisca, você não presta atenção, você meio que perde uma etapa do acontecimento ali. Porque ele é meio denso e meio desnecessariamente denso, às vezes, sabe? Eu preciso colocar de uma forma muito meticulosa, ou muito detalhada, ou muito truncada para você entender a situação e entender como aquilo se correlaciona ao contexto ou a ótica de um personagem que tá naquela situação. E ele não é tão bom de fazer isso, cara. E não é só sobre texto, mas é também sobre produção. Às vezes a produção se perde, né, nesse aspecto, e algumas explicações ou detalhes acabam se perdendo no meio de outros, ou é extremamente lento ou denso que você perde um pouco do fio da meada. O episódio que melhor explica tudo isso pra mim é o episódio 5. Ele cria muita explicação através de visuais, do texto visual, da produção, da direção, e da intenção sobre todo aquele rolê do circo. Se você não prestar atenção, meio que você boia no episódio.
Fala, mas peraí, eu não entendi o ponto de virada, da onde veio aquela medalhinha, por que a Nel voltou e fez aquilo. Você fica meio, caraca, eu tô meio perdido. Porque ele tem esse jeitinho de contar a história que não é muito agradável ou muito imersivo. Você tem que aceitar muita coisa. E eu acho que o único momento que ele tenta ser mais imersivo ou, de fato, ser um pouco mais ativo na forma que ele cria toda a situação é quando ele começa a ser mais excêntrico. Quando tem porrada, quando tem ação. Aí não tem muito o que fazer, aí ele tem que, de fato, fazer a cena ser muito mais energética, ser muito mais dinâmica, e aí ele entrega um pouco mais e até sai um pouco de tom, né? Porque aí você tem as botas dash. Você tem o brother que com o quê? Com a porra do espeto. Eu não Exatamente. Ou você tem o cara que atira uma balista. Então tem umas coisas meio excêntricas aqui que você fala, opa, peraí, agora eu acordei no episódio. Mas toda a explicação do problema em si, ele às vezes é muito obtuso. Então, mas aí que tá. Isso é o fator Urobuchi. Porque o Urobuchi faz isso. Inclusive não é de recente, é desde... sei lá, Psycho Pass, sai no Uta, ele faz isso. Só Psycho Pass funcionava mais. Mas aí que tá. Em Psycho Pass, ele tá numa situação muito melhor do que em Revenger, porque apesar dele ter toda essa estrutura pra criticar o world build que ele mesmo trabalha, etc. Então as coisas estão muito atreladas. Em Revenger, não. Inclusive, pra mim, tudo que você falou é exatamente como o Urobuchi opera. Mas o que eu acho que ele tá pecando em Revenger é justamente o fato de que ele não tá sabendo conectar bem esses elementos. Vamos lá, vamos partir de uma linha. Uhum. No primeiro episódio, que pra mim é o melhor, a gente tem toda a introdução do Raizo. Raizo. Que é o nosso protagonista. O porquê que ele cometeu os crimes que ele fez de matar o próprio sogro, abandonar a esposa, e toda essa construção trágica pra fazer com que a moral dele seja afetada e ele ter esse ponto de virada. E ele encontra os Revengers e tal. Eles chamam ele pra iniciativa Revengers, inclusive. Eu tinha que fazer essa piada maroto. Eu precisava fazer essa piada maroto, não adianta. Muito bom, muito bom. Mas aí a gente chega e chega lá até no Twitch, que a esposa dele, que nitidamente é mais mal desenhada que as outras. Eu vi isso no boot. Seu cara de pau, eu tenho certeza que é proposital. E aqui a gente já até tem a trope básica dele. Mulher está sofrendo e apanhando em prol do momento do humano. É trágico, funciona no contexto, beleza. É cara do Urobuchi, eu não vou reclamar disso. Você tá dizendo então que a mulher dele foi a personagem mais mal desenhada de todas as mulheres que apareceu? Inclusive a Orochimaru, a mulher das cobras também? Sim! Puta vida, hein? Urobuchiano essa escrita, cara. Okay. Mas nisso funciona. É um bom primeiro episódio. Seta bem até as qualidades de escrita do próprio Urobuchi, de elementos trágicos, de exageros, até dessa montagem visual completamente subtexto, inclusive, desses elementos da Guerra do Ópio, do elemento religioso. Funciona muito bem. Aí a gente tem o segundo, que é para apresentar um pouco mais do world building e dar umas pontas do próprio arqueiro, que é o médico do grupo também. O nome dele aqui é o Tepa. Esse episódio, se você parar pra pensar, ele já fica muito mais obtuso. Porque as duas coisas estão e ao mesmo tempo não estão conectadas. Porque se você vê toda a construção do lado do médico, o único momento onde a relação deles com o caso se entrelaça é quando o caso chega diretamente pra ele. Mas até aquele momento, ou até mesmo no depois, ele não tem nenhum impacto, nenhuma afeição nesse caso. O Raizo muito menos, até porque ele tá entrando na organização agora. Então ele já perde muito mais peso. O terceiro, eu sincero não lembro. Ah, não, lembrei. É o Soji descobrindo que ele vai ter que ficar com o Raizo porque ele não tem onde ficar. Uhum. E aí, a maior parte do tempo, a gente passa pro Soji e pro Raizo não se bicando, muito por conta do próprio Soji. E o outro lado sendo, se eu não me engano, é aqui que é o negócio do policial. Uhum. Que é uma coisa completamente à parte. E aí
o Urobuchi, ele meio que tenta amarrar isso conforme os personagens vão se conectar, mas em si é só uma cena onde eles têm essa conexão que faz a relação deles melhorar. Então meio que fica essa coisa mais arrastada, mais cansativa, e por texto não funciona muito. Eu inclusive discordo de uma coisa que você falou. Eu acho que os menores problemas são de produção, porque a direção é muito boa. A direção, inclusive, entrega muito dessas conexões que eu falo que o Urobuchi não faz. Tem uma cena, não é com o Nioh. É com o Nioh e com o Raizo, que eles estão comentando sobre os problemas de Nagasaki, até dessa questão do Op e tal. E aí a câmera, eles desenham como se estivesse atrás de uma janela de madeira formando grades. E aí o Nioh começa a comentar, você pode querer fugir, você tá querendo mudar, mas você não tem como sair do seu caminho. E aí você já tem o Nioh saindo daqui e o Raizo preso, pensativo, comentando de que ele não tem como... de que ele ainda vai mudar o caminho dele, permanecendo com a sua honra. Mas ao mesmo tempo ele tá preso, então, no final de tudo é uma hipocrisia. Porque ele tá voltando a estaca zero do que ele acredita e ele não tá mudando nada. E aí ele vai tomar um revés. Então, esses momentos de Revenger são muito bons. E são um momento onde a direção consegue auxiliar o texto, que tá perdidaço no pagode, tentando amarrar os dois elementos do episódio, né, os personagens e a crítica social foda do episódio, pra trazer o impacto final, que normalmente seria no último momento. Quando não consegue acontecer, quinto episódio. Porque o quinto episódio, cara, é uma várzea, porque ele faz a crítica, ele traz os personagens, ele traz o passado do Nioh, ele que até traz esse negócio do gênero, se o Nioh realmente seria um garoto, uma garota, ou se ele não se importa com isso. Tem o palhaço Aizen, que traz criança no circo dele, que eu até, sinceramente, eu não entendi porque ele quer a porra da criança. Tem a mulher cobra, que apanha dos outros, que depois libera, mas morre depois, mas não morreu porque eu não sei. Tem o Nioh querendo cuidar especificamente do Aizen, mas não fazendo muita coisa com isso, só matando direto. Não tem um elemento emocional ou narrativo do que ele tá querendo fazer ali. Tipo, chega num momento nesse episódio que as coisas são tão atropeladas umas com as outras, porque tem tanto elemento que o Urobuchi tá botando, que no final ele não trabalhou nada. Sinceramente, não trabalhou nada. Foi só um episódio visualmente legal, só que muito jogado. E acaba perdendo muito impacto, porque esse início deveria ser a introdução desses personagens, pra eu entender quem é cada um do grupo. E, sinceramente, eu pessoalmente, tirando o Raizo, não senti empatia com ninguém. Eles são personagens legais que estão por aí balançando cartinha e tacando o espeto, o Nioh usando o negócio da pipa, que no final do dia não tem muito peso, não tem muita profundidade. Eles têm um elemento legal, uma profundidade legal, por conta do elemento onde eles. Da situação histórica de onde eles se passam. Mas eles por si são muito sem graça, cara. E isso acaba afetando não só eles, às vezes, até o episódio. O 5 é isso. Eu, sinceramente, acho que toda a sequência do Soji é isso. É extremamente sem graça e quase não agrega o elemento do personagem. Então, cara, eu fico até feliz que a gente não vai falar do sexto aqui, até porque só eu vi. Mas no 6 ele já começa a dar uma noção de, opa, eu tô me perdendo na história, vamos encaminhar pra algum lugar. Isso facilita, porque desse jeito que tava perdido, cara, eu tava me ficando muito entediado assistindo. É que aí tem uma questão que eu não sei até onde eu tenho que fazer inferência pra entender o roteiro de Revenger. Porque o roteiro aqui, ele quer contar coisas em em múltiplos planos diferentes. Ele quer contar o textozinho legal, ele quer contar o subtexto histórico, ele quer contar o subtexto da interação dos personagens, o subtexto do ambiente e as inferências que você tem que fazer pra entender a narrativa como todo e fechar. Ou seja, ele tenta falar um monte de coisa ao mesmo tempo e eu não sei até quando eu tenho que fazer o esforço de tentar inferir ou tentar entender tudo isso para isso aqui realmente fazer sentido. Por que eu tô dizendo isso? Porque parte do que o Rafa comentou de que não fazia sentido, por exemplo, essa questão da história do Nioh, né?
o sexo indefinido aí, o garotinho. O Neo. Isso, o Nioh. A questão dele, eu consigo inferir a relação dele com o circo, o palhaço e tudo mais, vai. Provavelmente é uma das crianças que foi pega por ele, foi treinada para ser algum artista ali, tinha talento pro negócio e acabou fugindo e tá tentando libertar as crianças da sina que ele mesmo viveu, desse cara que provavelmente abusou dele, alguma coisa do tipo, ou você consegue inferir muita coisa em cima disso. A batalha foi completamente escaralhada aí, não tem o que inferir a priori. Mas você tem muitos elementos ali que você consegue tentar inferir o porquê das coisas, como aquilo ali está funcionando, por que aquelas coisas têm aquela roupagem excêntrica ou por que talvez aquilo fazem sentido. Mas eu não sei até que ponto eu tenho que fazer um esforço de inferência em todo esse processo. Porque o Revenger está tentando contar a história em múltiplos... Está tentando contar a sua história em múltiplos planos? Tá. Quantos? Não sei. Inúmeros, não sei, depende do episódio, porque esses 5 é um negócio muito estranho, porque, como você falou, se você faz a inferência, chega numa conclusão. Eu não digo que não chega, mas é que sempre quando eu volto pra pergunta, tá, e o que se envolve na narrativa, porque ou chega na questão de que é a apresentação histórica dele, o que eu acho perfeitamente plausível, eu acho interessante em vários momentos, não tanto no 5, mas enfim. Ou é a resposta de, então isso na real não reverbera em nada. E isso que me incomoda, porque beleza, você tem uma puta curadoria histórica legal, eu inclusive adoro esse design japonês, só que com esses elementos cristãos do Yuen, eu acho muito bonito. Ou até o design mais animístico do próprio Daizo, eu acho muito legal. Mas eu não sinto peso. Eu não sinto que, por exemplo, saber do elemento do Nioh ter sido abusado, e isso por talvez ter sido abusado por esse elemento do circo, e isso ter influenciado na personalidade dele, sendo de fato algo relevante pro episódio. Porque o episódio não trata isso com importância. Tipo, tudo bem que até certo ponto o próprio Nioh fala que se foda. Mas a gente devia conhecer ele nesse momento, sabe? Era o episódio dele. E eu não sinto isso. Eu sinto que o Nioh pra mim é a mesma coisa do que ele era antes. Só que agora eu sei que ele tava com um palhaço pedófilo uma parte da vida. E... É bem que isso. A ideia talvez se resuma justamente isso. A gente precisa fazer um episódio pra contar a historinha de cada personagem. Tem esse daqui, né? Tem esse daqui. Bora. Próximo a gente continua com outra coisa. Próximo faz outra coisa, mas daí é o problema do Urobuchi. Isso, inclusive, é um problema que ele tem até em Fate Zero. Que quando o personagem não serve pra crítica, ou até pelo contrário, quando ele só serve pra crítica, ele não faz mais nada. Então, tipo, você pega o Kiritsugu, ele é um personagem, tem toda a construção dele, assim como o próprio Daizo. Eles têm as suas quebras, eles têm a sua moral distorcida, então funciona. Aí você pega, sei lá, por exemplo, o Tosaka no Fate Zero e o Soji no Revenger. Pô, os dois eles têm um elemento, funciona, mas eles não saem disso. Aí depois vai pro Nioh e pro Ryonosuke. Eles são completamente paredes e não tem nenhuma relevância a não ser o jeito excêntrico deles. Então, tipo, chega num momento onde esses arquétipos deles ficam tão scriptados que eles não fazem mais muita coisa. E em âmbito de personagem, isso é péssimo. Porque, beleza, às vezes ele consegue escapar disso, como o Psycho Pass, porque você tem um mundo interessante, ou as críticas são muito mais intensas dentro dos personagens, mas quando eles ficam numa coisa muito quadrada, muito o elemento trágico, crítica social foda, e é isso, quando ele acaba fazendo esse puxo pro personagem, é um tiro no pé tremendo. Porque se o personagem é relevante, porque eu tenho que saber dele. E se ele é relevante, porque ele não tá agregado ao mundo. E se ele não é agregado ao mundo, por que eu tô vendo essa porra de palhaço? Aquela coisa, cumpre tabela, precisa cumprir o bingo. O Urobuchi precisa cumprir a sua cartela de urubucheadas na narrativa, né? Então precisa do elemento exagerado, eu entendo.
É ao mesmo tempo que é um desperdício, porque, se eu não me engano, tem contexto histórico de abuso de criança no Japão, principalmente para a questão, por exemplo, dos samurais mesmo, nessa época, né? Do como é que era o treinamento para você ser um samurai desde a infância. Cara, tem muito contexto histórico, muito contexto pesadíssimo em cima disso. A própria... esses circos com influência ocidental, assim, cara, tem uns contextos pesados de o que era o circo nessa época, principalmente circo com um contexto mais ocidental, né? Vamos lembrar do circo do zoológico de seres humanos que o pessoal fez na Europa uma época. Que era exatamente isso. Né, Ted? Cara, ele tava fazendo exatamente isso aqui. Ele tava fazendo esse circo itinerante fazendo justamente isso. Só que até que ponto isso aqui é uma inferência, isso aqui é uma crítica, ou isso aqui é simplesmente o show-off? Porque acaba ficando um elemento jogado que eu concordo com o Rafa, é desperdiçado. Ele podia puxar isso. O Urobuchi gosta de fazer a crítica social foda. Sim. Eu gosto que ele gosta de fazer isso, porque de vez em quando ele dá uns acertos muito bons. Acho que o último foi Obsolete. Sim. Mas, de fato, tu tem que concordar, vamos dizer assim. Bato palmo pro trabalho que ele tá fazendo, mas tem que concordar que esse elemento aqui ficou completamente jogado. Tem uma coisa que ele faz aqui, e eu acho que é uma regrinha básica que o Revenger tá acertando. Tudo é consequência, ou pelo menos os personagens são consequências desse mundo. Se eles são consequências do mundo, eu tenho que entender o mundo. O mundo é dado meio que lateralizando o conflito de personagem e respaldando ele de alguma forma e trazendo também um pouco mais de contexto e inferência histórica para costurar as coisas. Então, meio que a regra da inferência não está em âmbito de perspectiva de personagens, está na época, na gerência de conceber o mundo. Então, se eu faço inferência por um aspecto de mundo que ele traz e ele bate, é interessante. Vira meio que esse easter egg. E o problema é que às vezes você tem que ir a fundo demais pra entender alguma coisa ou fazer uma inferência meio profunda demais pra aquilo fazer sentido. Eu imagino que, por exemplo, o lance do circo tenha um contexto muito mais difícil de ser pego e muito mais você tem que cavar um pouquinho mais pra chegar ali e entender o que eles estão fazendo, porque ele não ajuda muito nessa exposição. Ou não é nem exposição. Ele não torna isso um pouco mais palpável. E não é necessariamente precisando e sendo expositivo, porque exposição é uma das formas de você conseguir veicular o que você está querendo fazer ou que você quer explicar como aquilo chegou dentro da sua história. Ele funciona muito mais para algumas questões quando ele fala sobre os subúrbios daqui, as questões da Guerra de Ópio, algumas questões que são um pouco mais emblemáticas dentro do momento histórico que ele está vivendo, é muito mais fácil de pegar. Agora, quando você está tentando trazer algum contexto muito mais específico, o forço da inferência ainda se vale, mas ainda assim é complicado. Porque, por exemplo, se esse episódio, com o contexto do circo, se esse episódio 5 tivesse muito mais contexto desse circo, ele ficaria melhor? Depende do que ele vai fazer daqui pra frente. Porque depende de como essa história vai querer progredir, o que ela vai querer contar e tudo mais. Não. Pelo circo, eu acho que é só essa questão episódica mesmo. Porque vale muito mais a pena, vamos dizer assim, ele se preocupar, com questões mais da guerra do ópio, ou até questões religiosas que tá inerente aqui, por conta do Usui. E quando ele cria um episódio pra falar de um circo, que meio que é uma bola meio curva aqui, se ele contextualizasse mais, seria muito mais interessante, mais fácil de você entender o que aquele circo tá fazendo ali, por que aquelas crianças são sequestradas, porque existem pessoas meio excêntricas ali naquele circo, o que o palhaço queria. De fato seria melhor no entendimento do episódio. E eu acho que com esse entendimento meio que consertaria muito dele. Então, o meu problema, às vezes, é justamente isso. Ele quer fazer tanta inferência, ou até quer fazer tanto
tanta referência cruzada, que quando você não pega, meio que você desconecta. Meio que você fala, pô, mas por que isso aqui tá acontecendo? Ou eu não entendi o ponto inicial do conflito ou a situação discorrida disso. E acaba se tornando, até com uma coisa que o Rafa falou, e eu concordo bastante. O problema não é a direção, mas não é que se torna dele o problema, mas cai na conta dele quando existem algumas etapas do episódio, algumas sketches aqui, alguns momentos chaves que estão apenas sendo conversados de uma perspectiva que não tem nada a ver necessariamente com o andamento do episódio, mas é um momento que tá conversando sobre aquele personagem. E ali meio que se torna meio morto, sabe? Eu acho que é o episódio 2 e 3 que muda a perspectiva um monte de vez pra um monte de personagem ali. Você tá vendo, por exemplo, o Teppa conversando com aquela geisha, que é uma conversa super interessante, e aí do nada, transição de cena, mostra o Shoji reclamando da divisão do quarto com o Raizou. Você fala, porra, mas que uma coisa tem a ver com a outra? E claramente a conversa da divisão de quarto é muito menos interessante, até visualmente. Então, putz, é complicado quando tem algumas barrigas aqui dele tá tentando dar alguns saltos na perspectiva. E dentro da perspectiva, beleza, aquilo faz sentido. Dentro do episódio, ele trunca. Porque de novo, é o elemento da urubuchada. O Urubuchi urubuchando o roteiro do Urubuchi. Porque chega num ponto que, beleza, você tá fazendo isso com um propósito. Isso eu até não posso nunca reclamar do Urubuchi. Mesmo em Godzilla ele faz isso com um propósito. É uma merda? mas ele tinha um propósito fazendo aquilo. Só que chega nesses momentos que, beleza, você fez você contou sua crítica social foda, fez esse propósito, mas em certos pontos não tem valor. Porque chega num momento onde não tem peso ou até não tem a própria conexão com o espectador. Então, ou tem muita coisa faltando, ou coisa que precisa fazer inferência. Então, às vezes precisa muito de cada um, sabe? Eu pessoalmente até uso muito menos de tentarem conectar algo com algum elemento histórico que eu conheça com Revenger. Eu só faço isso quando ele me mostra na cara, tipo, o elemento cristão dentro do Japão. Que daí eu faço, legal, mas se eu começo a fazer tudo isso na hora, eu pessoalmente vejo que isso é mais o anime testando meus conhecimentos do que de fato ele me contando uma história. Eu acho que isso é muito sem graça, sabe? É nisso que eu perguntei. Quantos níveis de coisa eu tenho de subtexto eu tenho que considerar para que o Revenger efetivamente está querendo me contar a história? O foda é que para o Revenger isso depende, cara, porque ele não é muito mas claro. Se depende, isso vira um problema. Porque se cada episódio eu tenho que considerar um negócio diferente, fica literalmente não no nível que foi Sony Boy, mas começa a entrar nos probleminhas de Sony Boy. Concordo. Até que ponto é realmente a história querendo me contar algo, ou até que ponto eu colocando algo em cima da história. E só um adendo rápido que você falou da questão da Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio foi um conflito mais Inglaterra-China. Você tem a questão do tráfico de ópio na Ásia ali, que é concomitante a esse período, mas a Guerra do Ópio é Império Britânico e potências envolvidas, França, Estados Unidos e Rússia versus Império Chinês. Mas o tráfico de ópio ali não necessariamente tem a ver com a Guerra do Ópio em si, mas é concomitante ao evento histórico. Ah, sim, é verdade. É mais o tráfico ali que eles estavam... É o período da Guerra do Ópio, no qual o Império Britânico resolveu virar o grande traficante do mundo. Puxa vida. Ai. Mas cara, eu ainda tô gostando, eu ainda acho que o saldo de Revenger tá positivo. A urubotização não tá destruindo tanto assim. Ou ele pode melhor focar e deixar de lado esse momento de vou parar de fazer episódio de personagem e seguir dentro de um conflito melhor. Mas esse tipo de estrutura aí completamente fácil de você perceber. Tem muito anime que tá fazendo isso.
Dessa temporada aqui, se eu abrir o My Anime List e começar a contar, eu vou ficar meio maluco de ver quantos animes estão fazendo a mesma estrutura. Você pega, sei lá, o Raikard tá fazendo a mesma coisa. Deixa eu ver, quem mais passou por esse momento, episódio 2 ao 5 de construir personagem. Isso é meio que um trope comum de anime, né? É um trope comum. Você tem um o... trope comum de narrativa, inclusive. Você usa o início pra construir o seu grupo de personagens, e aí o final, metade pra frente, pra construir o seu grande arco. Anime original, principalmente, porque eles não têm material original, né? Então eles precisam vender muito o seu peixe naquele momento. Uhum. Não, mas é aquele negócio, é um trope de quando você tem um cast de personagens grande dentro de um contexto com conflito é maior que eles, porém você tem que criar os primeiros episódios pra conceber personagem. E aí você tem talvez poucos deles que se destacam, fazendo o personagem ser literalmente um reflexo do próprio conflito. Quem faz isso muito bem é Golden Kamuy, por exemplo. Ou Saga também, sabe? Mas aí são obras que sabem utilizar essa fórmula de introduzir personagem de uma forma muito mais eficiente em prol da narrativa, em prol do conflito, em prol de conceber muito melhor o mundo. Porque, por exemplo, aqui, se usaram o Neo, por exemplo, para conseguir conceber uma parte desse mundo que tá ligado a circos itinerantes, o uso de humanos como zoológicos estranhos e bizarros e coisas do tipo, ele não foi eficiente para fazer isso. Ele não foi um episódio eficiente para conceber esse tipo de temática dentro, que é em prol de Revenger. É diferente de, por exemplo, se errasse isso, pelo amor de Deus, o Raizou servindo o propósito de explicar e quebrar esse grande glamour dos samurais. Ou o que são esses samurais nesse mundo. Então, se você pensar que o episódio 5 foi pra esse objetivo, foi um episódio que não conseguiu entregar o seu objetivo, não entregou o ponto de, eu tô fazendo esse personagem remeter a uma temática desse mundo e essa temática vai ser respaldado ao grande contexto conectado aqui e criando, de fato, esse mundo mais orgânico. Ele não fez isso, ele falhou. Do episódio do médico, do Tepa, até que foi melhor, mas aí não era muito menos sobre ele e mais ele inserido num conflito daquele mundo. E aí você cria o personagem estabelecendo um outro conflito que ele melhor vai desenvolver ali. Principalmente por ele ser médico, ele tá conversando com uma geisha e tudo mais. Então é um episódio com muito mais valor de construção de mundo e de personagem do que o episódio 5. Então, meio que ele tá nesse par de ganha. Então, assim, vamos ver o que o Revenger vai fazer. Ainda tô dentro. Ainda é uma história que eu quero ver onde ela quer chegar. Se ela se focar num conflito que seja muito mais, linear na sua construção, eu acho que ele vai se beneficiar muito melhor do que ele fazer episódios episódicos aqui, que às vezes fica só numa reflexão. Que às vezes funciona, inclusive. As reflexões do Raizou funcionam muito bem. Ele é um personagem que tá funcionando pra narrativa. Diferente de todos os outros, não a maioria, acho que dá pra separar. Por exemplo, o TP é um bom personagem, muito útil pra aqui. A Nioh e o Shoji tá existindo só. O Sui, ele é um personagem meio misterioso, mas ainda faz bem o papel dele. E quem brilha por enquanto é o Raizou mesmo. E meio que, por enquanto, a gente aceita essa situação. Mas esse é o ponto. O Raizou, ele é o único personagem que realmente tá, na situação de Psycho Pass primeira temporada. Ele seria a Kanye nesse quesito. Ele é o personagem que tá tomando tapa na cara e tendo que fazer essas mudanças de reflexão. Isso é interessante. Sim. O Tepa é o caso que, ele é o personagem de reflexo do mundo, mas ele funciona e ele também é cool. Aí, assim como o Yuen, os outros existem completamente. Uhum. Pois ainda vamos ver o que vai fazer. Espero que o mar de referência ou inferência que ele quer fazer daqui pra frente pelo menos funcione pra estabelecer um conflito maior, porque provavelmente vai ter.
provavelmente eles vão amarrar um arco que faça mais sentido aqui. Eu espero que seja assim, inclusive. Então é isso. Isso. É isso.